minha mãe conheceu meu pai, e aí eles iam para a igreja junto e tal, eu ficava olhando a minha mãe, e aí eles saíram. Na primeira vez a minha mãe engravidou de mim. E aí ela falou que ele se afastou, e aí teve uma confusão danada comigo, que um rapaz estava interessado na minha mãe, falou que eu era a filha dele, aí arrumou uma confusão. A família da minha mãe era muito rígida, né? Aí, aquela coiseira danada de igreja, de religião. E aí minha mãe fala que o meu pai ficou sabendo, se afastou. Então, assim, e ela seguiu a vida dela. Teve eu e tal. E aí ela disse que levou eu para uma tia minha conhecer, e a minha tia falou que não ia se envolver naquela confusão. Minha mãe foi e veio embora, porque eu nasci em BH, minha mãe estava lá, aí ela veio embora para cá. Então, assim, meu pai se foi, eu cresci esse tempo todo sem referência. A única referência que eu lembro foi do meu avô, né, que é a parte masculina, e eu lembro, na minha memória ficou que eu, do presente do Dia dos Pais, eu falei, para quem que eu vou dar? E eu dei para esse meu avô, que era referência masculina. E aí, o que que acontece, Manu? Eu sempre cresci, eu sempre percebi na minha história, na adolescência, quando eu estudava, sempre essa dificuldade. Sabe quando você vê que os meninos estão interessados, mas eles têm aquela dificuldade de vir? Sempre existiu essa barreira. E Tá. aí, hoje eu entendo perfeitamente essa barreira, essa mensagem que eu mandava inconscientemente, né? Porque estava relacionada à questão da masculinidade do meu pai, que foi, e do significado que a minha mãe deu, né? Porque foi na primeira vez que a minha mãe foi com meu pai, ela já engravidou e meu pai já sumiu. E aí eu entendo da não conexão com os meninos. Porque minha mãe não teve conexão com meu pai, ela não namorou, ela não teve um relacionamento. E aí isso é tão sério que na minha história, o que, que eu percebia? Eu não enxergava, Manu, relacionamento, eu não via que os meninos estavam interessados em mim. Para mim, todo mundo era meu amigo, que era uma autossabotagem. Porque se eu enxergasse, eu cheguei a essa conclusão, se eu enxergasse que eles estavam interessados em mim, eu tinha que ir para um próximo passo, que eu não sei, porque a minha criança lá na barriga da minha mãe não sabe o que é isso, não viveu isso, né? Então, a minha vida inteira eu não enxergava essa realidade, sabe? De ter um menino interessado, dele fazer uma cantada e eu não conseguia reagir, eu não enxergava assim, sabe? Então, passei muita parte da minha vida sem ter essa realidade. E agora que eu tenho um pouco melhor, mas eu passei a minha Tá, vida inteira sabotando. Mas tá. mesmo assim, esse final de semana, pude perceber isso, essa questão, e eu tive essa dificuldade na questão da sexualidade, que aí eu Imaginei. entendi por que que eu tive esse receio, porque a minha mãe provavelmente entendeu que quando ela foi, aconteceu isso, então eu não podia fazer isso. Inconscientemente na minha cabeça, tipo, eu não posso fazer isso, senão vai dar ruim, né? Então eu tive Uhum. problema nessa questão, né? E, e aí esse final de semana eu pude perceber que, que o meu inconsciente ele manda essa mensagem e assim eu ignoro, meio que eu fujo totalmente da referência masculina. É muito mais forte Uhum. do que eu imagino, entende? Eu pude perceber isso. Uhum. É como se eu mandasse uma energia, mas é como se ela voltasse de volta. Tipo assim, põe um bloqueio ali e a pessoa ela recebe aquilo. A sensação que eu tenho que, tipo, por mais que eu tenha um interesse, o bloqueio é muito maior. É como se não ligasse os pontos, entende? E É, nesse intervalo eu não consigo me conectar com alguém. Eu percebi o quanto o ir do outro me dói, que era o ir do meu pai, que me relembrava, né? Então, assim, pude perceber isso, o quanto isso me doeu fisicamente, sabe? Mexe comigo. E aí eu não consegui virar essa chave, sabe? É algo ainda que eu não virei,
E eu pude ter essa clareza esse final de semana, dessa falta de conexão, de não conseguir passar essa mensagem, de existir esse bloqueio, é como se eu pusesse um limite. E dali para frente não vem, entende? Uma barreira, você falou, né? Exatamente. Uhum. E essa barreira, ela traz qual sentimento para você? Qual o sentimento? Então, deixa eu imaginar que como eu me senti. Ou deixa eu perguntar de outro jeito, ver se fica mais fácil de me responder. Você perceber um menino interessado em você, um homem agora, né? Sim, Você perceber um homem interessado por você, gera em você qual sensação? eu sinto que eu ignoro. É como se eu quisesse ignorar, como se eu fugisse daquilo, entende? Pode. Tipo, a sensação de eu deveria olhar, né? Quando você está interessado, você olha. Eu faço ao contrário. Eu desvio o olhar. Eu Uhum. não encaro. E o que, que de Então, pior pode acontecer se você encarar, se você mergulhar, se você assumir um relacionamento? nada. Não pode acontecer nada de pior. Mas a minha criança Essa não é entende isso. esse é o racional. Esse é o É, racional que me diz nada, né? Mas o que que é a criança, ou o que que... Porque assim, ó, seremos honestas uhum, aqui, né? Se de sim, fato o teu sistema não tivesse nenhum prejuízo em entrar num relacionamento, não teria, sim, não teria necessidade dessa barreira, né? é, Você sabe, na formação a sim, gente fala muito que o sistema ele sempre vai buscar o prazer e fugir da dor, né? Então, sim, assim, o ignorar, o não olhar, o fugir, né? O não se autorizar andar, né, em direção a alguém, te sim. dá uma sensação boa que a gente precisa entender qual é essa sensação boa. É. Eu acho que está ligado à questão do medo de não ser correspondida, né? O sentimento Medo. assim provavelmente é o medo de não ser correspondida. E aí entra, porque eu acredito que isso foi muito fortalecido, né? Dos relacionamentos que não deram certo. Porque teve um relacionamento que, de fato, na minha história, a minha mãe com meu padrasto, que eu cresci com eles desde os 5 anos, foi uma história muito negativa. Então, assim, o relacionamento deles não foram saudáveis. E aí eu cresci com essa questão que eu não queria casar e não queria me relacionar, e queria aproveitar muito a vida. Essa era a minha fala com 15 anos. Então, assim, eu não quero casar, eu quero aproveitar a vida lá para os 40 anos. Eu quero casar. Fora Tá isso, eu quero chegando. aproveitar muito a vida. Pois é. E aí, o que que acontece? Eu não tinha vontade de casar, eu não vi o casamento com bons olhos, nem relacionamento. Só que aí, o que que aconteceu? Eu conheci um rapaz que, assim, ele floresceu isso em mim. Sabe quando olha para alguém, você fala assim, isso é bom, e viver isso com essa pessoa seria muito bom? E Legal. aí floresceu tudo aqui dentro de mim. E aí, eu sempre, na minha adolescência, tudo que eu queria, eu obtia, mesmo que demorasse. E eu não sofria, mano. Eu nunca sofri por relacionamento. Eu achava uma loucura as minhas amigas falando que estavam sofrendo por amor. Eu falava, mas por que vocês estão sofrendo? Eu não entendia isso. E isso foi com os 18 anos, 19 anos, que eu fui sofrer por amor. Que foi esse moço que despertou esse sentimento em mim, que eu vi que relacionamento era bom, que casar era bom. Só que aí o que que aconteceu? Eu amava o desafio e eu esperava o tempo que fosse e tinha aquilo que eu queria. E eu não ficava angustiada, ansiosa com a situação. Só que com esse moço foi ao contrário. Tipo, eu não tive.
eu não tive essa paciência, mexeu muito com as minhas emoções. Eu fiquei ansiosa, eu ficava sofrendo. Aí veio aquela coisa: se ele não me olhava, eu ficava triste. Se ele me conversava e falava comigo, eu ficava bem. Então, isso foi mexendo muito comigo, porque teve essa oscilação. E aí, Uhum. com ele, eu não consegui. E aí foi Uhum. um forte impacto emocional, porque assim, foi algo muito intenso. Foi a primeira vez que eu me senti interessada por alguém, que eu acreditei que pudesse dar certo, e eu falava, eu não importo com o tempo, porque eu já estou acostumada a esperar, só que lá foi diferente. Isso me consumiu muito. E aí foi onde eu fui falar com o menino. Falei, eu vou ter que resolver isso logo, porque o povo fica me perguntando e eu fico nessa sensação. Aí eu fui conversar com ele. E aí ele gostava de outra moça. E aí nele gostar Totalmente de outra, indisponível. totalmente, totalmente. E isso mexeu muito comigo. E aí, para piorar, ele depois começou a namorar com uma moça. E eu percebi que ele estava interessado nela antes dele começar a namorar. Aí isso tudo mexeu mais ainda comigo. Aí foi aonde eu fui me permitir me relacionar. Aí, para fortalecer ainda mais essa questão, eu conheci um moço, só que aí o moço me pediu em namoro e sumiu no mundão. Então, assim, reforçou mais ainda, porque eu tinha um amor platônico por esse moço. E aí, Esse com o outro, não segundo, foi. O segundo, eu já tive um relacionamento no sentido de sair com ele, de estar com ah, ele. Então, foi diferente. Mas a gente não chegou entendi. a ter um relacionamento assim. E aí ele falou, me perguntou se queria namorar com ele, depois sumiu no mundão. E aí ele era um perfil, e eu sempre fui muito da questão dos meus perfis, sempre foi por eu ser muito tímida, muito fechada e reservada, eu sempre atraí os meninos mais conquistadores, mais galãs. E aí eu fui Uhum. descobrir o meu pai era assim, meu pai biológico. Hoje eu conheci meu pai, com 30 anos eu conheci meu pai biológico, eu estive com ele, conheci um pouco da história, e a minha tia me contou que a mulherada caiu em cima do meu pai. E aí eu automaticamente me relacionava com os meninos que a mulherada todas queriam, entendeu? Então, assim, essa situação acho que foi um choque muito grande. E daí em diante, eu fiquei com medo de me relacionar, de gostar. Sabe quando eu tinha aquele sentimento que eu ia gostar de alguém? Eu já começava a sofrer, eu não queria gostar, eu não queria sentir aquilo, porque ficou muito na minha cabeça que eu não seria correspondida. Então eu tinha medo de gostar, sofrer e não ser correspondida, entende? Então, acho que Uhum. foi a maior memória que ficou na minha cabeça foi essa. Aí eu Uhum. superei essa questão do medo, mas hoje eu vejo que eu não consigo demonstrar, eu não consigo lutar pelo que eu quero. Tipo, se eu estiver interessado em alguém, eu não consigo dar passos. E a sensação que eu tenho é que eles, eles não. Eu vivi essa experiência do espelho comigo. Porque é como se eu vivesse a minha vida, como se eu não importasse para ninguém, como se eles não tivessem significado para mim, porque foi assim que eu vi do outro lado, e é o reflexo de mim. Então é como se eu fosse autossuficiente, como se eu não tivesse nem aí para eles. E aí eles vão embora, entende? Uhum. Uhum. Entendi. Você sabe qual foi a idade que a tua mãe engravidou de você? Com 21 anos. 21. 21. Com 18 você começou a sofrer por amor. Mais ou menos. Não sei se é exatamente isso, não. Eu tenho que fazer as continhas direito. E esse que Mas te eu sei que pediu em namoro e sumiu foi mais ou menos com 21? foi. Eu acho que foi mais ou menos nessa época. Sim, Foi mais porque é ou o menos. mesmo padrão, né?
Sim, exatamente. Exatamente o mesmo padrão. E quando você conheceu teu pai biológico e você conheceu um pouco da história, como que foi para você? Qual que foi a visão que ele te trouxe sobre isso? Sobre ele não ter Então, ficado, sobre ele, né, entre aspas, ter ido. o meu pai disse que ele até foi, só que um conhecido, um amigo dele, que é irmão do meu tio, por parte da minha mãe, né? Que ele é casado com a irmã da minha mãe, falou para ele não ir, porque lá tava uma confusão, que não era para ele mexer com isso. Só que aí, mano, esses dias conversando com a minha mãe, esse mesmo rapaz que disse para minha mãe não ir, falou, levou minha mãe no motel e queria fazer as coisas com a minha mãe, entende? E aí eu vivi a vida inteira sempre alguém dando palpite na minha vida. Eu falei, gente, até para nascer, até no meu nome, a minha tia deu palpite. Eu falei assim, vai para acabar a vida inteira, o povo dando palpite na minha vida, até no meu nome, porque eu chamo Pamela Luana. E a minha mãe conta que é Pamela, porque ela queria ir Luana, porque minha tia queria ir para não desfazer da minha tia, ela pôs o Luana. Eu falei, mas nem no nome a gente tem sossego, o povo teve que dar palpite. E aí, olhando Uhum, tudo isso, eu entendo que a história da minha mãe com meu pai teve palpite de todos os lados. uhum, E para piorar, o primeiro passo, eu estava com uns 11 anos, a minha tia me procurou. Só que a minha mãe falou muito mal do meu pai. Ela nunca quis que eu procurasse, ela falou que ele não queria saber de mim. Então, assim, eu cresci com toda essa imagem negativa. Porque para minha mãe foi muito doloroso essa história. E aí a minha tia conhecia a minha tia por parte do meu pai, e ela falou, eu tinha 11 anos, minha mãe sempre fala, ah, ele não te procurou, não está interessado em você, nunca quis saber de você. E aí ela falou, ah, tua tia quer te conhecer. Eu nem liguei, porque eu vou falar, mãe, fazer o quê? E aí depois de um tempo, eu maiorzinha, e eu tinha mais espiritualidade, né? Aí eu falei, gente, eu preciso conhecer meu pai, porque eu preciso liberar ele. Eu não sei o que ele sente hoje em relação a isso. E aí meu tio falou, Pâmela, você vai estudar, seu pai tem que ajudar na questão dos seus estudos e tudo mais. Aí eu fui falar com meu primo, que conhece a família do meu pai. Você acredita que sabe o que ele disse para mim? Não mexe com isso não, Pâmela. Pai é aquele que cria, deixa isso pra lá. uhum, Eu fiquei quieta, não mexi, porque eu falei, uai, eu vou procurar agora como isso. E aí você entende que foi um ciclo desde da opção, né? Porque meu pai falou assim, Pamela, eu fui lá para conversar. Essa pessoa disse, não mexe com isso não, que tá uma confusão lá, tá uma bagunça, uma brigaiada, não vai lá não. E aí isso foi se repetindo, porque o meu primo também, todo mundo foi dando decisões na nossa história que não cabia a eles, porque se eu falei do meu pai, ele não tinha que intervir. Tinha que, ó, Pamela, eu vou te passar, mas eu acho que não seria melhor. Mas ele nem me passou o contato. Tipo assim, não, não mexe com isso não, que não sei o quê. Opinou mais uma vez na minha história. Então, assim, a sensação que o meu pai me passou me contando esse trecho, porque depois eu não vi o meu pai mais, e o meu pai tem uma esposa que tem ciúme de mim, e aí ele tem uma dificuldade, mas o sentimento que eu percebi é que foi muito confusão, sabe, assim, na história e no contexto todo. E aí o meu pai também traz esse sentimento de culpa, de ter perdido a oportunidade de estar comigo, de ter convivido comigo, sabe? Então, assim, o que eu pude uhum. perceber que ele falava era essa sensação, assim, de ter perdido o tempo de estar comigo. Aí ele disse que tentou algumas vezes, né, ver se ele conseguia descobrir onde eu estava, né? Mas como eu tinha essa referência da minha família e eles também não passaram nenhuma informação, dificultou tudo, entende? Então, Uhum, até hoje, com o meu pai, não tem uma relação assim.
muito boa. E isso não ficou muito bem resolvido, entende? Sim. Se você for perceber, Pamela, nesse contexto todo, né? O teu pai, quando você fala que o teu pai se foi na gestação, você consegue entender que ele não fez isso por real desejo? Sim, eu consigo entender, mas pelo olhar da minha mãe, não foi isso que ela entendeu, entende? Só que eu não sei qual que foi o olhar que ela entendeu, mas tipo assim, ela entendeu que ele não queria nada com ela e quando ficou sabendo que eu estava grávida, ele se afastou. E ele mentiu para minha mãe, ela contando, porque ele tinha uma outra moça na história que ele tinha separado e parece que ela tinha um filho, só que o filho era dele. Ele já tinha um filho com ela e ele falou que ela entendeu, ele falou que o filho era dela, só da moça, entendeu? Então a sensação que a minha mãe passa quando ela fala é que ele não quis, ele foi embora, saiu de fininho, entendeu? E aí o que ela pode ter interpretado é que ele queria só aproveitar dela, vamos assim dizer, né? Uhum. Me parece que a tua mãe teve esse padrão de homens, entre aspas, que gostariam de aproveitar, né? Essa era a crença dela, né? Porque ela teve essa questão do teu tio também, né? Então, teve uma sequência de coisas e, obviamente, ela estava muito machucada, né? Porque imagino que na Não, primeira relação, engravidar, aí gerar toda essa confusão, e aí ele ir, né? E ela acabou, apesar dele ir, quem acabou se mudando foi ela, né? E isso é, dificultou também muito do contato, né? E veja, né, Pamela, mesmo você tendo clareza sobre as duas histórias, mesmo você tendo estado com teu pai biológico e sentido e percebido nele o sentimento de culpa e a sensação de ter perdido tempo de estar contigo, né? Qual é o discurso que você mantém? tudo ir, né? Porque ele foi, E né? da minha mãe. Você percebeu o que É, você falou agora? uhum, Ele mentiu para minha mãe, é, entende? exatamente. Mas a minha mãe interpretou, entendeu que ele É, foi porque ele não queria estar com ela. Mas você, exato, Pamela, 30 anos, adulta, teve a oportunidade de conversar com teu pai e o que que ele conversou com você? Filha, né? Ele, eu queria ele, ter ido, eu queria ter ficado, eu queria ter permanecido, mas alguém da família disse não. Tá muita confusão lá, entende? Então, exato, assim, ó, e tinha uma confusão, inclusive, de alguém dizendo que era teu pai, né? Então, assim, exato. se você tirar, né? Se você tirar esse olhar da tua mãe, tudo aquilo que a Uhum, tua mãe falou do teu pai, tudo aquilo, porque assim, ó, ela não estava falando de uma mãe em relação a uma filha. Ela estava falando de uma mulher ferida e de uma filha fruto dessa ferida, né? sim, Então, assim, ó, é sim, um olhar muito carregado e muito sim, tendencioso, né? exatamente. E nas entrelinhas, o que que ela te diz? Não confie em homem. Aham, Homem mente, homem sim. foge, homem não fica, Não homem vai só está aceitar. interessado, só quer se aproveitar, né? Uhum, Então veja, nas entrelinhas. E ainda depois ela casou quando você tinha 5 anos, né? Foi morar junto, enfim, com uma pessoa que não era uma referência saudável e não te deu também uma referência saudável de relacionamento. Por quê? não.
Porque ela também atraiu que tipo de homem? O homem da crença dela, né? Uhum. Obviamente. E sabe o que que eu percebi, Manu? O meu avô, ele foi um pai, mas ele foi um pai ausente de carinho e afeto. E aí Uhum, isso veio numa intensidade muito maior comigo, porque o meu uhum, avô estava fisicamente com todos os filhos, mas não deu afeto. E no meu caso, na minha história, esse pai já sumiu para, tipo assim, você tem que resolver essa questão da paternidade, do masculino na família, que, uhum, tipo, o meu avô foi um avô muito enérgico, e aí uhum, ele firme, então provavelmente ele não foi um pai amoroso, ele foi amoroso com os netos, entende? uhum, Entendo que na minha história, como isso vem se repetindo, no meu já vem numa intensidade, tipo assim, ó, dele da referência sumir para que eu pudesse, de fato, resolver essa questão da paternidade, da masculinidade na família, entende? Porque o meu uhum, avô não foi presente. E a minha mãe uhum, tem dificuldade de afeto masculino, dos meus uhum, irmãos. E aí, como eu uhum, cresci com isso, eu tô tendo que trabalhar isso, porque eu também tenho essa resistência como ela. Então, tipo assim, o meu uhum, abraço ela recebe, porque a minha avó era amorosa, carinhosa. uhum. Dos meus irmãos, ela já, sabe, é inconsciente, ela não recebe, entende? E tu percebe a lealdade que tu tem com a tua mãe? Sim, entendo. E ela transferiu isso para mim, que é como se eu fosse o xodozinho dela, e assim, nossa, intocável, e pôs todo esse peso, sabe? Porque assim, ela sofreu muito para cuidar de mim, ela teve que trabalhar demais. Então, além do pai, ainda teve a mãe que também foi ausente. Porque a minha mãe me deixou com outras pessoas, porque ela tinha que trabalhar dia e noite para poder sustentar a Pamela. Então, ela transferiu toda essa sobrecarga e pôs um peso muito grande na minha história, em mim, entendeu? E aí, Uhum, automaticamente, veio tudo isso. E uhum. aí, eu faço igual a ela. Quando alguma coisa dá errado no campo afetivo, eu quero focar no quê? No profissional, que é o que a minha mãe fez. Trabalhou, trabalhou, porque ela tinha que arrumar para me sustentar, para organizar as coisas, porque eu ia nascer, porque não. Entende? Só que Entendo. eu não consigo desvincular isso dentro de mim, mesmo eu sabendo tudo isso, isso tá aqui, sabe? E assim, tá me impedindo. Mas por mais que eu tenha essa consciência, não é o suficiente para eu me desgarrar disso tudo e viver, sabe? O que eu quero viver para mim e ser livre, ir, entende? O que que vai acontecer com você se você tiver um relacionamento com figura masculina saudável? Eu fujo. Inconsciente, eu fujo, sabe por quê? Hum, Sei lidar com essa referência. Eu fico desconcertada, entende? eu não Porque eu sei não sei o que é lidar com isso. essa referência. Escuta É, isso? Uhum, eu não uhum, sei assim, eu não sei o que é isso. Eu nunca experimentei assim de ter essa coisa saudável e de falar assim, nossa, eu criei uma conexão, né? Eu sou muito rasa, então eu não consigo me conectar e eu não sei, porque uhum. quando a mais profundo que eu fui ainda foi rasa. Então, assim, eu não sei o que é essa conexão. Eu nunca experimentei disso, então eu não sei. E aí, quando isso vem, incomoda a Pamela, entende? E a tua mãe, você sente que ela conseguiu essa conexão ou ela também é rasa? Eu acho que a minha mãe ainda é rasa até hoje. Uhum. Primeiro que E, ela repetiu o mesmo padrão, né? Porque minha mãe também não tinha conexão com o meu padrasto. E eles só ficaram juntos depois, e ela ainda teve que meio que brigar.
para manter ele na rede, entende? Uhum. Então, assim, eu vi muita coisa positiva, né? Mesmo nas divergências e dificuldades do relacionamento, eu vi essa referência dele cuidando da minha mãe quando ela fez cirurgia, sobressaindo sobre tudo isso. Mas, mesmo assim, não é aquela coisa, sabe, boa, agradável. Hoje é até então um pouco melhor, mas é aquela coisa meio dispersa, sabe? Tipo, essas coisas comuns que todo mundo vive, sabe? Uhum. Passou o tempo, aí acostuma estar junto, né? Mas acho que a única referência que eu tenho de positivo que foi passando é desse cuidado, sabe? A minha mãe fez cirurgia, ele cuidou da minha mãe. A minha mãe deu muito trabalho pra gente e ele permaneceu de pé, ali cuidando. Então, assim, eu pude enxergar essa questão do relacionamento ir profundamente, sabe? Do outro suportar, mesmo na dificuldade, na doença, eu pude perceber isso, tá? Então, essa referência positiva eu vi deles, sabe? Deles, às vezes, ir voltar e com a mãozinha junto, descendo junto. Então, assim, por mais que seja negativo, teve tudo isso, eu consegui ainda enxergar esses pontos de que eles sobreviveram a todos os desafios. Então, assim, o meu padrasto conseguiu suportar minha mãe nos piores momentos da vida dela. Então, eu vi que isso, de fato, é amor, né? É uma profundidade maior. Porque muitos vão embora, tipo, minha mãe adoeceu, deu o maior trabalho para nós. Ela, ela cansou a gente emocionalmente, sabe? E assim, a gente suportou tudo isso, sabe? Eu, meu pai aqui, a gente passou por tudo isso. E assim, isso foi muito forte, porque não dava para passar tudo isso se não tivesse essa conexão também, entende? Então você percebe como os homens permanecem? Sim, permanece. E a Só tua que mãe teve a oportunidade, e a tua mãe teve a oportunidade de olhar diferente nessa vida, sim, é. né? E Primeiro ela teve que você, lutar por ele. Ela teve que meio pegar ele pelas. porque qual que era a verdade dela? É, que homem só queria aproveitar, né? Ela teve que pegar ele ou ela teve que pegar a própria crença? Ah, ela teve que pegar a própria crença, né? Porque a partir do momento que ela lutou por ele, que ela, né, existia uma outra na história novamente, e ela lutou, ela falou, não, você não vai fazer isso, que ele tem um filho agora que não sei o que, não sei o que. Ela lutou por ele, então ela pôs a crença dela no bolso e resolveu tudo isso, né? Provavelmente porque ela recebeu, né? E talvez teve esse entendimento de que se talvez ela tivesse lutado da primeira vez, né? Se ela tivesse se posicionado, se ela tivesse se colocado, porque a palavra luta parece, o verbo, né, lutar, parece uma coisa muito pesada, né? Porque veja assim, ó, Exatamente. na situação com o teu pai biológico, ela entregou, ela não Uhum. buscou entender melhor, não buscou resolver, não buscou esclarecer, ela ficou ali, Ela esperando aceitou. que as coisas viessem, mas com muitas interpretações erradas, talvez, né? Porque E é tudo isso que bem, ele acontece. mentiu, mas em que nível ele mentiu? Será que ele mentiu de verdade? Que referência ela pegou para dizer que ele mentiu? A referência do tio? A referência de quem? Entende? Qual é a fonte real disso, né? E aí, assim, ó, com o teu padrasto, ela teve o quê? A Já oportunidade de foi fazer atrás. diferente. Uhum. Entende? A oportunidade de fazer diferente. Você me disse.
Todo mundo se mete na nossa vida, todo mundo se mete na minha história. O que que ela quis fazer da segunda vez? Porque lembra, né? A gente está aqui todo mundo para evoluir. E a gente recebe uma oportunidade de aprender. Se a gente não aprende, vem outra prova com um grau de dificuldade um pouquinho maior. Se a gente não aprende, vem outra prova. Se a gente não aprende... E a tua mãe, desde a sabedoria dela, na segunda vez, ela aprendeu. E tanto Sim. aprendeu que conquistou e que manteve do lado dela um homem que, mesmo nos maiores desafios, ele permaneceu. Só que se você ficar. Porque a sensação que eu tenho é essa, Pamela. Você congelou na fala onde a tua mãe validou que os homens não ficam. Só que a tua mãe, na história, e você acompanhou tudo isso, na história dela, ela entendeu que os homens ficam. Mas os homens ficam quando? Quando ela acreditou que ele deveria ficar e ela, de coração, escolheu que ele ficasse. Porque ela tinha oportunidade de, dentro da mente dela, dizer: ah, o homem sempre vai embora mesmo. E ela podia ter deixado ir. Só que quando ela disse: não, esse vai ficar, esse vai permanecer. E claro, daí o entendimento é: nossa, ela teve que lutar, nossa, ela teve que sofrer. Nossa. Porque o maior sofrimento foi a luta que ela teve que fazer com ela. De bancar e de transpor aquela crença que ela mesma tinha criado. Né? E veja, você está tão leal à dor e sofrimento da tua mãe que você acredita, mesmo o teu pai biológico tendo dito, você tendo percebido que ele se sentiu culpado. Ele te explicando que ele não sabia como lidar com aquilo e que falaram que não era para nem chegar perto porque estava uma confusão. Mas honestamente ele não quis ir. Ele queria ficar. Sim, foi uma decisão dele também, né? Ele Assim, no meio queria, daquela. ele queria ficar, entende? Em nenhum momento ele te abandonou, em nenhum momento ele efetivamente te rejeitou, entende? Ele esteve contigo dentro do que foi possível, dentro do que ele teve espaço. E a tua mãe, desde a crença dela, sem julgamento, né? Desde a crença dela, entendeu que homem vai. E ela te ensinou isso e você reza a cartilha dela até hoje. Sim. Ai, credo! Mesmo Isso. que ela tenha. E Pois veja a é. sabedoria da tua mãe, Pamela. Nessa vida, ela te ensinou que homem vai, desde a interpretação dela, mas que também homem fica. E Sim. você tá olhando para qual lado? Olhando para o lado que vai. Até hoje. Meu Até Deus. hoje. Até hoje. Entende? E assim, ó, você já conhece a história que talvez você. Porque veja, né? Vamos fazer o papel aqui de advogado dos dois lados, né? Você poderia ser acusada pelo teu pai de não ter buscado ele quando você começou a estudar. Porque a mesma informação que chegou para ele chegou para você. Ai, não mexa com isso agora, só vai dar confusão. Entende? Uhum. Foi o mesmo movimento. Ele quis estar perto de você, a informação foi: não, não mexa que vai dar confusão. E quando você quis chegar perto dele, não, teu primo falou, né? Não, não, não mexa que vai dar confusão. Sim. Então, se for perceber assim, não é. Vocês não estão kits? Sim. Porque Porque não foi assim, só você que perdeu, não foi só ele que perdeu, foi você também. sim, exatamente. E aí, mesmo eu enxergando tudo isso e vendo, né, assim,
é porque eu vejo que é mais doloroso para ele. Mas é lógico que foi doloroso para mim também, né? Quando ele fala e a forma, né, do sentimento, né? Porque assim, eu não tenho sentimento de culpa. Ele já carrega isso, né? Porque assim, eu vivi com aquilo que tinha, com aquilo que me foi dado, né? E eu percebi tudo isso, né? Assim, a intensidade dele, né? De, nossa, Pamela, eu perdi tudo isso, de querer recuperar e, infelizmente, não tem como recuperar tudo isso, né? Tem como começar da agora para frente, mas não tem como. Ele pegar toda a história, né? A Pamela desde o começo. E é lógico que eu tive perdas, né? Porque eu sei que a minha criança sentiu muita falta, né, dessa referência. Portanto, eu lembro dessa questão do Dia dos Pais, né? Para quem eu vou entregar o meu presente na escola? Foi o meu primeiro. Eu estava no pré, com 5 aninhos, que eu comecei antes, né? Que eu faço aniversário no meio do ano. E aí eu tenho isso gravado, porque foi uma coisa muito impactante. Provavelmente para a minha criança, tipo, nossa, cadê meu pai? E agora, o que eu faço com esse presente? E aí Uhum. foi o meu vô que esteve ali. E aí eu estava pensando, a vida inteira, a vida sempre me colocou para resolver isso, porque eu sempre trabalhei no ambiente masculino. Sempre. Trabalhei Uhum. numa transportadora, que é mais Uhum. homem. Eu estava numa construtora, que é mais homem. E aí eu falei, meu Deus, caraca, a vida me colocou para resolver isso. E eu sempre tive essa, sabe, tipo assim, homens, ai, lugar com muitos homens. Eu fiz um curso de mecânica de automóveis, eram 20 alunos, eu era a única menina. Eu falei, vida, você me conta. E eu tinha muita dificuldade de convivência, tipo assim, eu ficava, meu Deus, né? Não podia ter muita proximidade, não. Eu ficava toda na defensiva. E aí eu Uhum. vejo assim o quanto a vida fez com que eu resolvesse isso, né? E o quanto eu não consegui lidar com isso e o quanto isso impactou, né? E aí eu vejo que eu tenho carregado crenças que não são minhas, mas que eu tomei como minhas, né? E acaba sendo a minha verdade. E o quanto Por que que você precisa que a mãe, a esposa do teu pai, tenha ciúme de você? eu preciso? Então, eu não sei, porque foi ele que me falou isso. Porque até então, eu fui conhecer meu pai, eu não conhecia. Eu tenho 3 irmãos por parte do meu pai, 4, e tenho 2 irmãos aqui. Eu sou a única menina dos dois lados, tanto de cá quanto de lá. E aí, a primeira coisa que ele veio me falar foi sobre isso. E eu não estava esperando essa situação, porque na minha cabeça, o meu pai, a família do meu pai era muito mais resolvida do que aqui, porque aqui foi um fuzuê. Meu padrasto sentiu ciúme. Ah, eu vou te perder. A minha mãe, eu fui viajar, minha mãe me ligou que agora eu vou te perder, que agora não sei o quê. Eu falei, mãe, eu tô indo ali conhecer meu pai. A senhora tá comigo sempre. Como que você vai me perder? Eu vou embora assim do nada. Assim, tá? Fez maior confusão, maior coisa. Falei, mãe, pelo amor de Deus, ninguém vai tomar o teu lugar. O que você construiu comigo está construído. E aí, chegando lá, meu pai fala: ah, por quê? Eu já vou te falar que a minha esposa tem ciúme de você. Aí já bloqueou tudo. Eu falei, gente, mas que negócio é esse? E eu sempre fui muito passiva, aquela passiva que fica apaziguando tudo. Aí eu falei assim, dessa vez eu não vou ficar apaziguando nada. Eles que se resolvem, eu não tem que ficar apaziguando a história dela e entendendo ela também, não. Eu falei, eu não quero entender ninguém. Porque a vida inteira eu fui entender todo mundo. Eu falei, eu não quero entender ninguém mais. Eu falei, eu não vou ligar com isso. E aí, tipo, eu deixei para ele resolver as pendências dele lá. Só que ele não conseguiu até hoje. E que é Até hoje ele não perigoso demais conseguiu. você ter uma convivência com teu pai biológico, né? Pois é, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. E eu já fui umas 2 vezes na casa da minha tia, e nessas 2 vezes eu não consegui ir lá.
Tipo, eu não consigo fazer essa conexão, entende? E Uhum. aí, acho que quando ele falou isso, ficou muito assim, tipo, eu olhar e falar assim, nossa, mais uma vez eu tenho que ser aquela que eu entendo a pessoa, que eu consigo conviver com a pessoa, que eu consigo assimilar o que ela está sentindo. Só que, tipo assim, ela é adulta, né? Ela deveria ser adulta e se comportar e entender toda essa história. Eu entendo que ela estava envolvida e que ela também tem as feridas dela. Mas, assim, aí a minha tia até ela disse, eu não sei, a última vez que eu tive com ela agora. Eu nunca perdoaria o seu pai. Eu não faria o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque teu pai até hoje não se posicionou. Teu pai até hoje, ele tinha que ter resolvido essa história. Ele tinha que ter te levado lá e apresentado e conversado com todo mundo. Ele não fez nada disso até hoje. Só que, tipo assim, eu não vou dar as coordenadas para ele do que ele tem que fazer. Ele que sabe a vida que ele tem lá e o que ele vai fazer. Aí ela falou isso para mim, que na versão dela, ela não, isso que esse caminho que eu faço de ir, ela não faria porque ela entende que não deveria ter feito, ela não perdoaria isso. Só que, tipo, eu não tenho que ficar presa a não perdoar o que o outro faz. Para mim é indiferente, eu faço o que está ao meu alcance, né? E aí ela trouxe isso, e realmente, se for olhar, meu pai não conseguiu se posicionar até hoje. Então, tipo assim, às vezes é mais eu que chamo ele do que ele. Mas eu acho que eu também deixo alguma mensagem que faz com que ele tenha essa dificuldade de acesso, entende? Pamela, vamos ser honestas. Você não consegue receber. Entendi. É, Você não recebeu do teu padrasto, você não recebeu do teu avô. Como é que você vai receber do teu exato. pai? É, E aí, assim, ó, a tua tia faz uma fala que é também uma repetição de todas as intromissões que já fizeram na tua vida. Porque se exatamente. você não se autorizar a olhar a figura masculina como alguém que permanece, você sempre vai estar mendigando e recebendo migalhas. Porque você falou, eu não sei lidar com algo que é positivo, com algo que é carinho, com algo que é afeto, com algo que é permanecer. Então, assim, ó, essa mulher do teu pai é a mulher perfeita para garantir a tua proteção. Entendi. É a mulher perfeita, É a, entende? é a desculpa, né? A historinha para manter tudo do mesmo jeito, né? Porque quando você diz assim, ó, ela deveria ser adulta e entender que idade tu tem, 33, se é criança ou é adulta. adulta. E relacionamento de esposa e de filha é igual com o pai? Não, O ciúme dela é descabido. O é ciúme isso que eu dela e a falei. fala dele, o que que eu senti? Ele quis ser verdadeiro com você e com ela. Mas apesar do ciúme, mas apesar de qualquer coisa, ele esteve contigo. Só que como é que ele Uhum. vai avançar contigo? Quando ele perceber espaço. Agora, se você, por exemplo, vai lá na tia e não vai na casa dele, qual que é o sinal que você está dando? Tá. Você também não permaneceu na vida dele, Sim, exatamente. entende? Então, assim, aquilo tudo que você está esperando desse outro, na verdade você também não está entregando. Sim. Você também não está permitindo. Porque quem que sente culpa sem sentir profundamente?
Quem é que gostaria de voltar no tempo e aproveitar um tempo se não amasse de verdade? Uhum. Só que eu tenho a sensação que você também colocou uma barreira. Sim. Porque essa barreira te protege do quê? De receber, né? De receber. Tudo que Porque o eu que que preciso. acontece? A sensação que eu tenho é que você precisa ficar leal à interpretação que você fez da fala da tua mãe em relação aos homens. Mesmo Sim. que a tua mãe tenha mudado de percepção, mesmo que a tua mãe tenha mudado de opinião, mesmo que a tua mãe tenha vivido coisas diferentes. E olha a sabedoria da tua mãe. Ela perdeu, entre aspas, um homem. Mas quando ela estava diante da oportunidade de perder o segundo, ela não Ela não. perdeu. Uhum. E agora veja quantas oportunidades você teve na tua história. Muitas. Eu perdi várias. Você Várias, várias. consegue perceber a sabedoria da tua mãe? Consigo. Tua mãe também não recebeu do pai dela, não recebeu, que não recebeu dos avós, que não recebeu, que não queria, né? Mas ela se Sim. autorizou a dizer: olha, não interessa se eu não recebi do primeiro, desse eu vou receber. E vou Uhum. receber da maneira mais profunda e mais genuína possível. Na dor, no sofrimento. É a mão que apoia, é a mão que ajuda, a mão que conduz. Uhum. E isso, ao passo que tem todo aquele peso que você me trouxe, tem também essa leveza, não tem, Pamela? Tem. Tem sim. E por qual motivo você fica olhando para o peso? É. Porque você percebe que é uma escolha E que você aí? repete, 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 repete? Uhum. E se a E tua aí mãe isso também. soubesse que o teu pai queria ir conversar com ela? Será que ela não teria dado uma oportunidade para o teu pai? Uhum. É. Será que o teu pai não poderia ter vivido a tua gestação, a tua infância, a tua adolescência? Podia talvez ter te levado para o altar. Sim. Agora, o que que tudo isso te ensina? Eu preciso fazer diferente E o para que eu que é poder fazer viver. diferente? E o que que é fazer diferente? Então, aí esse é o diferente que eu estou dando passos, mas que eu ainda vejo, sinto essa barreira, entende? É como se eu não conseguisse romper ela. É como se ela tivesse mais força sobre mim, que seria a crença, que é essa, igual eu te disse, dessa questão de ser tão intenso e eu não conseguir lutar contra isso. É a crença que existe, que é tão forte que eu faço ela, o que que acontece aí, Manu? É a lealdade. Tua mãe sofreu tanto para ter você, como que você vai ser feliz? Cortou, o que que é? Lealdade do quê? Tua mãe sofreu tanto para ter você, como é que você vai ser feliz? Entendi. É isso mesmo. É um Você vai estar traindo sofrimento. ela? Como assim que você ia ir encontrar teu pai e iam viver felizes para sempre? Uhum, Não, é perigoso. É melhor que ele tenha uma é, mulher que tem ciúmes, né? pois é, É melhor que ele tenha uma irmã que diga que ele é um covarde. exatamente. É bem Assim isso. você fica
egoicamente protegida e honrando a tua mãe, dizendo: mãe, você sofreu muito, mas eu vou viver sofrendo a minha vida inteira por causa de homem. Porque eu vou honrar a tua dor. Porque eu vou honrar todo o sofrimento que você passou, me segurando na barriga, me dando de sustento, me fazendo ser quem eu sou. Então tá explicado esse Essa é a raiz, sofrimento. Pamela. Essa é a lealdade, entende? Porque parece que, nossa, meu Deus, minha mãe foi uma heroína por ter sofrido tanto. E assim, ó, a gente não tá aqui julgando, entende? Tua mãe realmente foi muito forte, tua mãe foi muito batalhadora. Tua mãe merece todos os louvores. Sim. Mas ela te Mas deu a não. vida. Mas ela te deu a Ah, vida. Todo o sim. resto que ela falou, que ela fez, que ela interpretou, era uma mulher ferida. Uhum. E se você olhar tão somente, olha bem, você conseguiu ver no teu pai quando você tinha 30 anos? Você conseguiu ver nele bondade, Sim. amor, culpa. Filha, Uhum. desculpa, eu não consegui viver com você. Eu queria ter acompanhado você dar teus primeiros passos. Eu queria ter acompanhado você falar tuas primeiras palavras. Eu queria ter acompanhado você ter o teu primeiro namorado. Mas eu não consegui. Eu queria Sim. voltar no tempo e fazer tudo diferente. Mas eu não consegui, não foi possível, mas eu tô aqui. Eu tô Uhum. aqui. Eu tenho uma mulher que tem ciúmes, mas eu tô aqui. E Exatamente. é como se ele conscientemente te pedisse assim, ó, me acolhe, me aceita. Eu não sei, Pamela, se ele de verdade mentiu para tua mãe. Eu Porque também houve acredito muita que não. confusão. Eu também acredito nessa questão. Eles eram. Meu pai tem 10 anos a mais do que minha mãe, né? Mas mesmo assim, eles ainda não tinham preparo para tudo isso. E eu percebi muita confusão. Foi esse sentimento que eu tive. Tipo assim, foi muita confusão, muito mal entendido. E o que é o contrário de confusão para você? Contrário de confusão, clareza, E se clareza fosse cor ou objeto, o que seria? branco. Branco, clareza. Eu vou te pedir para que você feche teus olhos agora. Uhum. E eu gostaria que você respirasse pelo menos 3 vezes profundo pelo nariz, soltasse o ar pela boca. E vai encontrando esse estado de conforto e de tranquilidade. Convida a espiritualidade para que esteja conosco, a espiritualidade que te ampara, que te acolhe. E que desse local mais elevado e mais saudável, uma luz branca vai fazendo parte da tua respiração. Inspirando e levando para dentro o saudável e o positivo. Exalando e fazendo essa limpeza do peso, do desconforto. Eu gostaria que, amparada
você com a consciência que você tem hoje, fosse voltando agora. No tempo, no espaço, levando esse branco lá para o momento em que a confusão acontecer, ou melhor, em que todas as confusões aconteceram. Na fala do teu primo, quando você tinha 11 anos, no momento em que a tua mãe já sabia da gestação, eu gostaria que a gente pudesse ir um pouquinho além disso. Que você voltasse agora lá dentro da barriga da tua mãe. Vai voltando até o momento em que você foi concebida pelo teu pai e pela tua mãe. Vai voltando um pouquinho antes ainda, quando tua mãe era só uma célulazinha dentro do útero da tua mãe, e era só um espermatozoidezinho dentro do teu pai. E é nesse momento que eu gostaria que esse branco fosse saudavelmente entregue. No momento em que os teus pais se conectam e que eles te concebem, esse branco já faz parte de você. E a clareza, o entendimento vai fazendo parte da tua vida intrauterina. E desde essa clareza, quando você nasce, você tem essa clareza, esse branco, para separar o que é uma fala de uma mulher ferida e o que é a realidade. E esse branco também autoriza essa menininha a devolver para a mãe que é dela, a ser grata sim pela vida e honrando todo o amor, todo o esforço, todo o cuidado, todo o carinho que ela tem. Mas esse branco vai trazendo essa clareza de que essa menininha fica só com o que é da menininha. O que é da mamãe, o que é da mulher ferida fica com ela. E a mamãe ensina assim. Ensina amor, ensina dedicação, ensina persistência. Desde esse conceito mais elevado de clareza, de consciência. E vai entregando exatamente no momento do Dia dos Pais. Entrega esse branco para a menininha e explica para ela que ela pode entregar para quem ela quiser. O papai sempre esteve dentro do coração dela. E se você quiser, você pode levar essa menininha para entregar o cartãozinho do Dia dos Pais
para esse paizinho que queria ter participado dessa homenagem, que queria ter recebido esse cartão. Então agora essa menininha entrega. Essa menininha pega na mão desse pai que a adulta conheceu e leva lá para o evento do Dia dos Pais, para que ele possa celebrar. Como é lindo, como é gostoso ser papai de uma menina. Como ele mima, como ele gosta. E vai autorizando que esse branco vai entregando essa alegria, essa clareza, esse entendimento de que é saudável amar e ser amado. É saudável demonstrar amor, carinho, afeto. É saudável ser feminina e se deixar cuidar por um masculino. É saudável e é seguro encontrar um masculino saudável. Deixe que esse branco vá nutrindo todas as relações com a mesma sabedoria que a sua mãezinha teve de aprender com a dor e com o sofrimento e verdadeiramente acolher o masculino como apoio, como conexão. Como parceria, companheirismo. Vai espalhando esse branco por toda a tua vida, por toda essa história. E agora aquela menininha vai contigo conhecer o pai biológico. E sem palavras. A adulta e a menina recebem um abraço, o toque. Um abraço que faz sentir o coração desse paizinho batendo. Dizendo, eu tô aqui. Embora a gente não possa fazer um novo começo, a gente pode fazer um novo fim. Eu te abençoo para ser feliz. Assim, sinta também a sabedoria da tua mãe que conseguiu ressignificar. E deixa que o branco vá nutrindo e saudavelmente destruindo toda e qualquer barreira que em algum nível do teu consciente ou do teu inconsciente ainda exista. E com essa barreira destruída, entendendo e agradecendo a ela por ela ter existido até esse momento, porém liberando ela, porque sim, é seguro e saudável. Amar, ser amado e viver relacionamentos em que o masculino e o feminino permanecem.
E assim, meu convite é que você agora vá para o teu futuro e visualize esse futuro saudável e seguro. Não apenas aos 40 anos, mas aos 33, aos 32, aos 18, aos 21. Vai visualizando esse saudável, esse positivo na tua vida e na tua história. Vai imaginando o teu futuro de curto, de médio e de longo prazo. Nutrida desse branco. Esteja aberta para a sabedoria que a tua mãe mesma te ensinou. Os homens permanecem. Quando a gente autoriza, permanece. Eu autorizei, minha filha. E eu te autorizo também. E assim, vai trazendo para o teu presente essa informação de que é saudável, é seguro viver com esses masculinos saudáveis em qualquer nível. Relacionamento afetivo, amizades, trabalho. Levando esse branco em todos esses níveis. E assim que você concluir, pode abrir seus olhos e se trazer de volta. Engraçado, né? Que na técnica dói muito meu coração, né? E ele foi aliviando na medida que a Sim, gente foi fazendo. você até falou do Né? coração ardendo, né, no começo. Oi? Você até falou do coração ardendo no começo. E é o coração que tava dolorido, né? Desde uma técnica que eu comecei e que eu fiz no curso, eu lembro que foi a luz curativa. Aham. E na luz curativa, o que mais doeu fisicamente foi o coração e o útero. E naquela noite que eu fiz a técnica, eu sonhei com uma barriga. E Uhum. aí que foi a minha mãe. E eu senti uma confusão, sabe, na hora que eu sonhei. Eu senti algo assim confuso. E aí eu falei assim, é o que a minha mãe sentiu.
né? E de lá para cá, o que estava mais doendo era o meu coração, e aquilo estava me incomodando, e eu precisava resolver, e eu já tinha essa experiência com a direção. Quando eu precisava pegar o carro, que eu não dirigia, eu lembro que começou a me angustiar tanto, eu falei, gente, se eu não pegar esse carro, não dirigir, eu vou infartar, porque me dava um trem aqui, e eu falava, se eu não viver essa experiência de pegar isso, eu não vou dar conta. E o sentimento em relação ao relacionamento estava já me sufocando, estava me doendo, estava me tirando a paz, no sentido assim, físico mesmo, para que eu realmente Uhum, resolvesse isso. uhum, E aí foi isso, né? O coração começou a doer no dia, na quinta-feira, na hora que a gente teve sobre relacionamento, o meu coração doía. E eu falava, meu Deus, né? Eu preciso resolver isso, porque tá pegando o meu físico, é algo que eu preciso dar um jeito da agora para frente, né? E aí são as duas coisas que eu acho que provavelmente deva ter doído mais, né? O coração e a gestação, né? Que por uhum, coincidência eu desenvolvi ovário policístico, que é a questão da feminilidade, né? uhum, Então, é esse alívio, né, no meu coração mesmo. E era essa dor que eu tinha quando eles iam, era no uhum, coração, me uhum, doía fisicamente. uhum, E agora, na medida que a gente foi fazendo, a dor veio, mas ela foi aliviando, ela foi passando, uhum. foi diminuindo, diminuindo até que eu não senti ela mais, né? Que E é legal. isso. Nossa, Espero Pamela, que, gratidão. Pode falar. espero que agora eu possa viver, né? Esse grande sonho que está sendo adiado. E não porque eu não tive oportunidade. Foi porque eu me auto-sabotei. É. Porque essas oportunidades já vieram. E Uhum. talvez eu conheci pessoas extraordinárias a qual eu não me dei conta. Você não E aí estava pronto. a desculpa que eu usava era que não era a pessoa, mas talvez era eu que não estava pronta, né? Para receber, Sim, na verdade. sim. E lembra sempre disso, Pamela. A tua mãe, ela te ensinou em vida que é possível Sim, confiar nos homens exatamente. e que eles ficam Sim, se a gente autoriza. exatamente. Porque ela lutou por um amor. Você não precisa lutar. Você só precisa aceitar, acolher, né? E por isso eu fiz questão de derrubar a barreira, por isso eu fiz questão de entregar essa luz, essa clareza, ainda antes de você ser concebida, né? Porque eu imagino a confusão que deve ter sido todo o processo para tua mãe, né? E Uhum. essa confusão você tomou, por isso também ajudei a tua menininha a devolver para tua mãe, levei o paizinho lá para receber o cartão, né? Porque de Sim, coração ele sempre esteve. Só que exatamente. desde a crença, um pouco da tua mãe, um pouco tua, é como se não fosse permitido, Sim, né? E é exatamente. muito lindo poder saber que fisicamente o teu coração tá leve, o coração tá calmo, porque é sobre isso. Né? E que bom que você não esperou os 80 anos para olhar para isso, né? Pois é, meu Deus. Ai, socorro. E E é assim, isso, né? Acho que esse é o grande poder que a gente tem do grupo, né? Acho que esse é o grande poder que a gente tem quando a gente tá almas irmãs, assim, andando uma no ombro a ombro com a outra, né? sim, Porque exatamente. sobre isso, assim, a minha cura cura outras pessoas. Teve várias pessoas que disseram, ah, me curei com você, né? A tua cura é minha cura.
vivi uma história muito parecida contigo, né? E realmente as indisponibilidades são muitas. E o pior de tudo são as interpretações e as crenças que se criam a partir de ilusões. O que é Exatamente. real? O real é que teu pai sempre esteve, Sim, né? E o exatamente. resto todo é fantasia, é qualquer coisa. É só historinha que a gente vai contando, Vai né? E agora contando. você pode atrair pessoas muito legais para que você possa viver não só um amor, mas uma história muito linda de amor. Porque Sim, agora uma pessoa curada cura pessoas. sim, E uma pessoa exatamente. ferida fere pessoas. Uhum. Faz E a sentido? gente às vezes faz e a gente inconsciente acaba contratando, né, essas pessoas. E Aham. provavelmente a minha ferida era a ferida daqueles que me apareciam, que tinham problemas com a mamãe. Exato. E E daí eles também automaticamente, precisavam ser feridos e não estar, porque atraiu, ó, a mulher nunca está disponível. Olha, a é, pessoa legal que eu sou, a pessoa nem, mulher nem deu bola. exatamente. É essa experiência que eu tive, essa ficha que me caiu, sabe? Uhum. Dos homens que eu atraí provavelmente tinha dificuldade com a mãe. E Assim o como fato você de eu tinha com o pai, né? com o pai. Uhum. E aí o fato de eu não demonstrar tocava na ferida. E automaticamente eles também tinham que ir embora, porque Porque estava doía doendo. demais neles, né? Uhum. Assim como doía em mim, eles irem. E aí agora essa cura acontecendo, eu vou atrair alguém que de fato também esteja curado e que tem essa conexão. Exato. E aí um ativando a ferida do outro, como aconteceu esse tempo todo. E todos foram necessários para você e você também foi necessária para eles, né? Mas agora é desde um outro olhar. É desde um olhar de merecimento, de possibilidade, de ser Exatamente. saudável, né? De ser saudável, de ser É, leve, de ser positivo. É exatamente exato. tão somente sobre isso. E é possível. Claro que é muito possível, muito saudável. Existem muitas e muitas e muitas histórias. E a Exato. gente recebeu esse olhar, né, na supervisão de quinta, quando a Carla compartilhou com a gente, uma mulher com 80 anos, buscando um relacionamento, buscando viver um relacionamento e viver uma sexualidade que ela nunca viveu. Então, realmente tudo é crença. O resto, É. o que não é crença? Que a gente precisa de ar para respirar. Uhum. Isso não é crença, isso é Exatamente. verdade, né? É. A O gente precisa. restante tudo, verdade é aquilo que é para todo mundo, né? Para todos os seres humanos em qualquer lugar do planeta. Tudo igual. Isso é verdade. O restante tudo é historinha, é crença, é qualquer coisa, mas não é É. verdade. Então que você E possa aí, agora construir suas verdades. exatamente. E ter esse novo, né? Esse novo, assim, que o meu coração já sente, né? Naquela técnica de quinta, eu me sentia mesmo tendo que deixar a Pamela velha. E eu percebi e sentia o processo vindo, sabe? É como se eu tivesse que desligar e que eu olhasse e falava assim: é real tudo que você quer e tá tudo ali à tua disponibilidade, entende? Então, Possível. aquele dia eu tive essa experiência de olhar para trás e é como se
eu tivesse que romper com o padrão, com a Pamela velha, e começar a olhar e entender que é possível, que é palpável tudo aquilo que eu quero. E começar a acessar isso, né? E aí é muito forte, porque essa noite eu sonhei que eu estava. Eu pedi uma resposta de algo e eu obtive. E eu sonhei que eu estava numa loja. E essa loja eu pegava sapatos para experimentar. E aí a sensação, sapatos são caminhos novos, um tempo novo, né? Passos diferentes, né? E é com essa percepção que eu vou. Hoje eu já comecei o dia com uma boa notícia. Uma amiga minha me chamou e falou assim, Pamela, eu quero iniciar minha mentoria com você. Então, assim, as coisas começam a fluir, sabe? E assim, de forma natural, e isso vai fortalecendo, que você vai entendendo, é um novo tempo de fato. Eu estou acessando aquilo que é meu, sabe? Que era impossível, né? Porque aí a história com meu pai estava ligada ao meu profissional, estava ligada ao meu financeiro, e Totalmente. agora eu vejo tudo isso sendo acessado. Aí eu começo a falar, gente, tá acontecendo, o fluxo tá acontecendo. E assim, de forma natural, tipo, eu fiz a minha parte, mas ele tá caminhando, né? Então, É aquela gratidão. história, acredite em Deus, mas faça a sua parte, né? Exatamente. E essa é a E partezinha mais desafiante às vezes, né? Porque é tão fácil exatamente. delegar a responsabilidade, né? E assim, isso que você falou é muito importante, porque por muitos anos na minha vida eu achei que eu estava esperando e que essa pessoa iria aparecer e que Deus iria me mostrar. Aí um belo dia eu olhei e falei assim, tem alguma coisa de errado. E é comigo. Falei assim, por quê? Fulano se relaciona e eu não. Falei, o problema é comigo, não é com o outro. Falei, onde está Deus? Falei, Deus não está nessa espera tremenda que eu estou vivendo, não. Aí foi aonde eu acordei Que para a lindo. vida. Eu falei assim, uai, mas será que Deus quer que eu espere 10 anos? Aí eu olhei e falei assim, não, isso é meu, é algo de errado comigo. Que E legal. aí eu tirei a autorresponsabilidade de Deus, porque Deus não podia fazer isso por mim. E Uh-uh. aí é dando passos a cada dia, por isso eu queria muito ter essa oportunidade, porque eu queria realmente romper com tudo isso, porque eu Uhum. sei que isso parte de mim. E é Claro. lógico que Deus está no movimento, né? E não foi por acaso que eu conheci você, não foi por acaso que eu voltei para minha essência e estou nesse autoconhecimento e tudo mais. E aí não é por acaso que os meus clientes que eu, né, da mentoria estão com problema no relacionamento e isso vem até mim, me incomoda, eu falo assim, meu Deus, eu preciso olhar para isso e eles me mostram o que ainda não está bom dentro de mim, ecoa aqui e aí agora eu estou aqui porque eu preciso resolver isso dentro de mim, eu Uhum. preciso olhar com cuidado para que eu possa de fato ajudar eles também nesse processo. Mas se eu não resolver, não me ajudar, como que Exa- eu vou estender a mão em algo que eu ainda não resolvi aqui, né? exato, exatamente. Pamela, desde o meu coração, muita gratidão, assim, por ser tão verdadeira com você, por ser tão honesta contigo e por entender que sim, existe um fluxo, mas o primeiro passo quem dá somos nós, né? E eu honro demais, demais, demais a tua verdade, né? E o teu desejo genuíno de ser diferente, né? De viver o primeiro comigo, depois com o outro, depois com a humanidade, porque isso é para mim o real de ser terapeuta, né? É falar do que vive, é falar do que sente, é falar da ferida que curou, da ferida que está em busca, né? Porque isso é real. O restante todo é ilusão, às vezes é ego,
várias coisas aí que a gente pode até citar, mas que é julgamento e também não faz sentido, né? Então, Sim, grata por se permitir ir tão profundo, grata por autorizar que outras pessoas também possam olhar com esses mesmos olhos. Você recebeu muito nessa noite, mas você entregou muito nessa noite também. Tem muita sabedoria dita por ti, através da tua voz, através da tua experiência. Então, mais uma vez, grata por estar aqui desde a tua verdade, desde a tua honestidade e por ajudar tantas pessoas a também olharem para as suas relações de outra maneira. E seguimos eu que juntas agradeço. aí nessa jornada de formação, de terapeutas, né, de transformar vidas verdadeiramente. Exatamente. Minha gratidão. Você é um presente na minha vida e você chegou na hora certa. Sempre é, Nem né? antes, nem depois. Você chegou na hora exata para que eu pudesse absorver tudo, né? Eu admiro você demais, tamanha sua sabedoria diante da vida, diante dos fatos, e como você traz com tanta leveza tudo, sabe? E tudo fica tão fácil e tão claro assim. Então, eu honro você, honro a sua vida, sou muito grata por ter te conhecido, por estar vivendo esse processo, por poder levar esse processo para muitas pessoas, a qual o Senhor vai me apresentar e a vida vai me apresentar, e também a mim, né? Porque todo o processo está sendo vivido aqui e assim é real, viu, Manu? É muito profundo, é muito intenso. Não tem como você não sair transformado e mudado fazendo todo o processo, ou uma técnica que você faça, ou um vídeo que você assiste de você já traz muita clareza, sabe? Assim, eu sou eternamente grata pela sua vida, pela sua missão, pelo seu sim, pela sua entrega. Eu falo assim, meu Deus, você entrega demais, assim. É fora da, é fora da curva, sabe? Assim, é demais a dimensão da entrega que você tem. E eu sou muito grata por isso, por ter te conhecido. E estamos juntas. Quero aprender muito mais com você, né? A cada dia mais. E poder levar também um pouco de você para aqueles que vierem até mim. Gratidão por ter atendido hoje, por ter me ouvido, por ter me ajudado a entender melhor e ter resolvido aqui internamente. E espero que logo traga boas notícias. Estamos Grande, aguardando. igual nós vivemos na quinta-feira, né? Que foi um processo Lindo, extraordinário da minha lindo. história. Assim, não tem preço e é sobre isso. Não há tempo, não tem limites, é só você se permitir e viver. Exatamente. Os limites existem na nossa mente. E a mente Exato. mente o tempo todo. Que a gente possa viver do nosso coração, da nossa essência, da nossa verdade. Me agradeço muito as meninas, olha aqui, né, da formação da turma que estão aqui. Muito lindo estar com vocês. Gratidão infinita. Um beijo gigantão no teu coração, Pamela. Grata mais uma vez. E gratidão a todos que estiveram na live também conosco aí. Pamela, a gente está fechando 2 horas de live, só para te avisar. Meu Deus. E nem vi o tempo Meu Deus. passar. Exatamente, voou. Nossa, que lindo, que lindo. Grata, muita gratidão por todos que estão aqui também. E que cada um possa, desde a sua verdade, desde a sua consciência, transformar primeiro a sua própria vida e depois colocar esse entendimento a serviço do outro e do mundo. Porque a gente está aqui todos de mãos dadas, ombro a ombro, para fazer esse movimento de aprender, de evoluir,
Uns andam mais rápido, outros mais devagar, mas faz parte do processo. Sempre faz parte do processo. Beijo. Durmam bem. Obrigada. Bons sonhos e boas realizações, dona Pamela. Esperamos Pode notícias deixar. em breve. Teremos. Eu creio que teremos em breve. E tchau, tchau.